Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Estou com o nosso Paulo Analista e vou atualizar vocês a respeito das situações de Léo Jabá e de Gustavo Mosquito. Já peço pra você, aperta no gostei, aperta no inscrever-se. Hoje tá sem o contador, mas a gente, não sei se já bateu 75 mil quando esse vídeo sair, mas vamos nessa que a nossa meta é chegar nos 100 mil e nós sempre agradecemos a vocês, tá? No oferecimento de Artcop Engenharia Consultiva, projetos e orçamentos para execução da sua obra. Fica estranho assim, porque no StreamYard é diferente do OBS. 7734215469 com profissionais por todo o estado da Bahia. Vamos lá. Primeiro eu vou esclarecer sobre a situação de Léo Jabá. Eu trouxe no Canto Rubro Negro que inicialmente Léo Jabá estava de fato melhor, já estava aqui numa fase até final de transição, não, desculpa, mas na fase de transição, e vinha na expectativa de que poderia jogar neste ano. Porém, após alguns exames serem feitos, o tempo passou, o Vitória passou a avaliá-lo, e a informação que eu obtive é que tudo indica que Léo Jabá não deve jogar pelo Vitória em 2024. Existe a possibilidade de entrar em campo na reta final? Existe, mas hoje, de 21 de agosto, 2h50 da manhã, que é o momento que a gente está gravando isso aqui, a tendência, eu não estou gravando, mas a tendência é que Léo Jabá provavelmente não jogue em 2024, afinal de contas ele teria que ser inscrito também até setembro, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Paulo, porque tem relação também com o Gustavo Mosquito, né? O Vitória que trouxe um atleta que estava na fase de transição, tinha até foto, vídeo no Instagram deles fazendo a questão lá do tendão de Aquiles, se eu não me engano, mas hoje, 21 de agosto, provavelmente de fato sai em 2025, Paulo. A situação do Léo Jabá é uma situação que eu diria que era o caos planejado, né? Por quê? O Léo Jabá, ele fez a melhor temporada da sua carreira, isso é indiscutível. A gente até falou que, com relação aos números e o desempenho dele na temporada pelo Estrela Amadora de Portugal, a busca por ele fazia sentido, porque é claro que um jogador que teve uma evolução tão grande em relação ao desempenho dele mostra que não é mais o mesmo que a gente teve, né, em alguns momentos, né, anteriores aqui no futebol brasileiro. Como vocês estão observando aí, foram 33 jogos pelo Estrela Amadora, 5 gols, 6 assistências. No São Bernardo, é bem verdade, ele fez ali um campeonato interessante, porém é um nível de exigência bem lá embaixo. Só que aí eu digo que era um caos, né, já previsto, porque a lesão que o Léo Jabá teve é uma lesão grave. É uma lesão séria, é uma lesão difícil de tratar num tendão. A maioria dos jogadores que tem a mesma lesão que ele teve de ruptura de tendão levam entre 5, 6 meses para retornar, e com sobras não é o tempo, né, que o Léo Jabá já teve dessa lesão. Então, para mim, é um tiro no pé e uma decepção muito grande, porque a gente tá hoje num cenário, a gente tá gravando isso hoje num cenário onde Mateuzinho voltou de suspensão, participou do segundo gol, perdeu ali algumas bolas, mas mostrou o quão importante ele é pro time. A gente tá falando de um Oswaldo que evoluiu, voltou a apresentar um bom futebol, mas não podemos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que é uma Vitória vulnerável em relação ao elenco e que precisa urgentemente de contratações, sobretudo em duas posições, centroavante e atacante de beirada. Então a expectativa que nós, como torcedores do Vitória, tínhamos para essa posição não era e não é para ser suprida com Carlos Eduardo, com todo o carinho do mundo, que ainda pode dar certo, mas a expectativa que a gente tinha e que era necessário e que ainda é para a gente ter ali realmente uma segurança para brigar até o final pela permanência na Série A, se Deus quiser vamos ficar, é a chegada de atacante de beirada. E o Léo Jabá foi um jogador que muito se especulou sobre a possibilidade dele jogar essa temporada, se ele teria ali uma recuperação atípica, uma recuperação rápida, e aí infelizmente não deve jogar mais em 2024, e não sei até que ponto isso foi uma perda de tempo do Vitória, ou se era um jogador que o Vitória falava, se der certo, deu, mas meu foco são outros. Lembrando que Léo Jabá aparece inclusive já nos bastidores do clube, então você que é de página, eu peço pra você que tá assistindo, não crave, Léo Jabá não joga mais no Vitória 2024, fonte Canto Rubro Negro lá no Santiago. Calma, o que a gente tá trazendo, aquilo que a gente procurou saber, é que a tendência maior hoje é que ele não jogue. Isso é um fato. Ou então, uma possibilidade de que ele jogue a reta final. Mas para jogar a reta final, ele tem que ser inscrito. E isso vai até setembro. Então, hoje, dia 21 de agosto, realmente, a tendência natural é que Léo Jabá não jogue, mas a gente pode aguardar, porque ele pode evoluir, inclusive, no tratamento. Ele pode conseguir aí alguma recuperação acima da média. A gente sabe que, muitas vezes, a fisioterapia do Vitória consegue trazer atletas antes do prazo. Isso já aconteceu em outros momentos, então a gente vai aguardar. A priori, eu, Leonardo, opto por não esperar nada
e aí eu vejo o que vai acontecer. Falando sobre Léo Jabá, falando sobre Gustavo Mosquito, antes de falar, na verdade, sobre Gustavo Mosquito, desculpa galera, são quase 3 da manhã, eu tô cansado. Eu espero que você não esqueça, de deixar o gostei e de mandar pra galera e compartilhar pra todo mundo, pra gente explicar a situação de Gustavo Mosquito. A gente já tinha informação de que Gustavo Mosquito estava acertado, o Vitória estava acertado com o jogador, inclusive Anderson do canal do Dinâmico também falou sobre isso. Obviamente, o Vitória aguarda a decisão da justiça. A grande confusão aí, Paulo, é o termo Vitória contrata Gustavo Mosquito. Vitória não contratou o Mosquito. Mosquito está em Salvador, já está na toca. Nesta quarta tem treino aberto. Imagino eu que ele já pode estar na toca fazendo treinos com bola e etc, porque ele vinha jogando. Mas a palavra contrata confunde. Vitória trouxe o atleta para integrá-lo ao elenco e aguarda a decisão da justiça. O que ele tem na justiça é uma liminar e isso pode ser derrubado, inclusive porque o Corinthians quitou todos os débitos com ele depois, ou melhor, ao longo de todo esse imbróglio. Se ele não tiver a liminar derrubado, o contrato dele com o Vitória não é válido, porque ele já fez 10 jogos na Série A. Então, literalmente, o Vitória aguarda a audiência dia 2 de setembro para saber se terá como contar com o Gustavo Mosquito ou não. Então, peço que tomem cuidado, porque o que confunde é a palavra contratado. Ele está no Vitória, vai treinar, e aí entra a minha opinião. Acredito que o jurídico está muito confiante, não só o jurídico, como o próprio staff do jogador está muito confiante de que isso vai dar certo. A galera da Gazeta Esportiva falou que o contrato é até 2026. Do que eu procurei saber de informações, até mesmo antes da notícia no Galáctico sair, é que o Vitória havia consultado a CBF e que estava aguardando também a segurança jurídica, o departamento jurídico do clube falar se vale a pena ou não. Por isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, Paulo, com o termo contratado, só para explicar para a galera que o contrato depende da liminar ser válido ou não, né? Exatamente, e eu não tô aqui para defender o clube, a direção do clube, tampouco a parte jurídica. Depois, na minha opinião, vocês vão ver isso, mas também não entrem no desespero de, ai meu Deus do céu, o Vitória vai cair porque vão entrar na justiça por conta de Mosquito e a gente vai perder pontos. Calma, se a gente tá falando aqui que ele ainda não é contratado, significa que a direção do clube está tomando todos os cuidados possíveis para que o Vitória não entre em uma situação ilegal numa inscrição ou na possível contratação do jogador e aí venha a ser, né, perdido ali pontos ou julgado posteriormente para nos prejudicar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, respirem, o Vitória não está tomando nenhuma decisão precipitada. O que precisa acontecer é, até o dia 2 de setembro, né, que é quando fecha a janela de transferências, né, que faltam apenas 12 dias, o Gustavo Mosquito, ele tem aí essa liminar para saber se ele vai ter realmente o seu contrato rescindido com o Corinthians e não rescindido, porque já teve essa ação, mas validado a sua rescisão para ele poder assinar para outro clube. Por quê? Porque ele já fez 7 jogos. Se ele não tivesse feito 7 jogos, provavelmente ele estaria ainda nesse brolho do Corinthians, mas a vinda e a permanência dele estava um pouquinho mais assegurada. Então é uma jornada de risco. Por quê? A gente não sabe, pode chegar dia 2 na audiência dele e não acontecer. A gente viu que não tem mais como ter uma nova audiência. Essa é a final. Ou ele vai ser, né, inocentado sobre essa defesa do Corinthians, ou ele vai ser julgado e vai ter que ou ter algum vínculo com o Corinthians ou não poder mais jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente pode falar é que é uma jogada de risco. A gente não sabe, novamente eu vou falar, não sei até que ponto a diretoria do Vitória está envolvida com essa negociação ao ponto de, se ele não puder jogar, não vai vir mais ninguém, porque as fichas estão todas em Gustavo Mosquito. O jurídico está tão confiante ao ponto de não ter um plano B, não ter um plano C, caso ele não possa jogar. Acho que essa aí é a nossa maior dúvida com relação a esse imbróglio, que dê tudo certo. Também temos que ver, né, a questão de como ele fica para o julgamento, porque eu não sei se mesmo com a janela de transferência fechada e ele for ali inocentado, ele vai ficar sem contrato. Eu não sei se ele vai poder, após o fechamento, ser inscrito. Porque é uma janela de transferência, ele não seria transferido, ele seria inscrito. Então a gente tem que ver também se tem essa possibilidade de, com a janela fechada, ele vir para o Vitória postar ali sem contrato vinculado a time nenhum. Mas eu concordo com o que muita gente vai falar com toda certeza aqui, de que para um time que está precisando urgentemente de reforços, Léo Jabá e Gustavo Mosquito são duas movimentações no mercado que a gente não precisava ter tanto risco assim, tanta preocupação assim. Eu entendo, a gente tá ali a um ponto, na verdade a gente nem tem a um ponto da zona de rebaixamento, a gente tem a mesma quantidade de pontos do Corinthians e precisamos reforçar o nosso elenco. O Criciúma tá reforçando, Juventude tá reforçando, Atlético Goianiense tá reforçando, a gente precisa de muitos reforços e são duas movimentações um tanto quanto delicadas e vamos ver o que vai dar certo ou não. Pois é, então resumindo, Léo Jabá
A probabilidade maior é que realmente não entre em campo em 2024. Léo Jabá também ainda não assinou o contrato, só assina quando estiver tudo 100%. Então, a tendência, Léo, aí ele vai ser relacionado na rodada 33 e você vai estar errado. Não, se ele for relacionado na rodada 33, ótimo. O que eu tô dizendo é, a tendência maior é que ele não jogue neste ano, mas nós vamos aguardar aí uma possível evolução. Com relação ao Mosquito, é basicamente aguardar o julgamento e aí, imagino eu, Paulo, que o Vitória já deve ter toda essa documentação, já deve ter todo esse contexto para inscrever o atleta, mesmo sendo o julgamento coincidindo com o último dia da janela de transferência, que é 2 de setembro. Eu concordo com a crítica, acredito que a gente não deveria estar dependendo de lesão ou de jurídico para chegar a um ponto aqui e jogar, concordo muito. A gente está indo para o Morumbis agora com o Carlos Eduardo de reforço para ponta, só, e já vai pegar um Vasco até segunda ordem com o Carlos Eduardo de reforço para ponta e só. Muito pouco para uma equipe que já comete grandes erros no campeonato, realmente é muito pouco. Enfim, a gente espera que dê tudo certo, tá? Se você assistiu até aqui, diga. Rapidinho, que a gente não tá dizendo que o Gustavo Mosquito tem uma contratação ruim, tá? Inclusive, nós dois traríamos o Gustavo Mosquito, não é nada contra o jogador, é o processo ao qual ele tá chegando, tá? Então é um jogador bom e eu traria pro Vitória, então só a nível de interpretação. Não, ironicamente, eu traria Léo Jabá e traria Mosquito. A gente não tá criticando o Jabá e não tá criticando o Mosquito, a gente tá criticando o contexto em que essas contratações estão inseridas. Léo Jabá fez a melhor temporada da vida dele, chamou a atenção de clubes grandes de Portugal, foi bem lá, acho que pode ajudar. E Mosquito também acho que pode ajudar, acho que são dois atletas que somariam no elenco. A gente tá criticando o contexto. É basicamente isso. Se você assistiu até aqui, coloque aí Vitória, São Paulo 0, Vitória 1, ganha no Morumbis, dá 1-0, ferrado, apertado. Tá faltando, rapaz, aquele jogo de 50 defesas do goleiro, 30 bola na trave, 1 escapada, 1-0, 55 do segundo tempo, todo mundo desesperado, dá 1-0. Tá faltando esse jogo pro Vitória do campeonato, espero que seja domingo, tá? Ative a notificação aí se você puder contribuir com o canto, porque agora vai aparecer a nossa transmissão, tá? Valeu, galera. Lembrando que esse cupom que tá aparecendo aqui no meio é da GoCase. Você usa o cupom GOLVITORIA, você lê o QR Code, compra o produto e bota o cupom na hora de comprar que você tem desconto adicional. Valeu, Paulo. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. Um abraço. Fui.